Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Hoje, língua portuguesa, a partir da página 39, tá bom? Do livro aí de língua portuguesa. E nós vamos ver um pouquinho sobre divisão silábica, sílaba, né? O que é a sílaba? O que é a divisão silábica dentro de uma palavra, tá? Sílaba, vocês provavelmente já conhecem, né? Lembra que primeiro e segundo ano vocês estudaram aí as famílias silábicas, a família do B, Ba, Be, Bi, Bo, Bu, a família do C, Ka, Ko, Ku, a família do D, Da, De, Di, Do, Du. Então, as sílabas são as famílias, tá? As famílias silábicas, né? A família do F, Fá, Fê, Fi, Fofo. Então, o que é a sílaba? A sílaba, ela vem como aquelas famílias que nós aprendemos geralmente, né? Primeiro e segundo ano, onde a gente aprende a escrever e a ler, né? Mais efetivamente, vindo aí para o terceiro ano mais completinho, né? Então, falou em sílaba, vocês lembrem aí das famílias, do D, família do C, família do B, família do F, a família do G. Então, falou em sílaba, são aquelas famílias. Sílaba, ba, ó, é uma sílaba, tá? Família do C, K, é outra sílaba, tá? Então, é o encontro aí é o conjunto, né, da consoante com uma vogal, que vai formar um som. E esse som forma uma sílaba, as duas juntas, ok? E a divisão silábica, o que é isso, Pro? A divisão silábica são as divisões dentro de uma única palavra, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui bolo. Olha lá, só para dar exemplo, tá? Como é ruim a gente não ter uma lousa, né? Mas vamos lá. Pro vai colocando aqui para que vocês entendam. Então, eu vou ter essa divisão silábica dentro de uma única palavra. Como que é essa divisão? Vou dividir a palavra bolo. Então, eu vou, ó, bolo. Isso aqui é a divisão silábica, ok? Bolo. Tem duas sílabas, tá vendo? Uma sílaba, bo, e o lo, a segunda sílaba, ok? Então, divisão silábica é quando eu pego a palavra e divido-a, né? Com as suas famílias silábicas e a sílaba, lembrando que a sílaba é as famílias silábicas, né? Família do B, ó, a família do L aí, ó, o Lo entrando na família do L. Família do L, do C, do D, entenderam? Então, sílabas, famílias silábicas. Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Ka, Ko, Ku, Da, De, Di, Do, Du. Fá, Fê, Fi, Fó, Fu, Ga, Go, Gu, tá? Então, isso são as sílabas sozinhas, né? A divisão silábica, quando eu pego uma palavra e divido esta palavra, né, com as sílabas, tá bom? Então, quando eu pego esta palavra e eu divido, faço a divisão das sílabas dentro dessa palavra, tá certo? Vamos lá, vou escrever mais uma aqui, ó. K, olha lá, eu já tô dividindo, tá? Né, K. Olha lá, peguei a palavra aqui, caneca, tá? E dividi já, ó. K, uma sílaba, duas sílabas e três sílabas, ok? Então, olha lá, caneca. Então, aqui é uma divisão silábica. Cada sílaba vem de uma família, tá? Olha lá, ne vem da família do N, tá? Olha lá. Voltando aqui, pessoal, tive que parar um pouquinho. Então, ó, caneca, divisão silábica. Peguei a palavra caneca e dividi em sílabas. Olha lá, tem três sílabas. Uma, duas, três sílabas. A palavra bolo,
bolo, 2 sílabas, tá bom? Então é isso que nós vamos ver aqui neste assunto, né? Nesse tema. Sílaba, lembrando das famílias silábica e divisão silábica, quando eu pego uma palavra e divido-a em sílabas, né? E aí eu sei quantas sílabas tem essa palavra, tá bom? 2, 3, 4, 5 ou mais. Vamos lá. E por falar em brincar, você conhece a brincadeira a seguir? Olha lá, aqui nós temos a brincadeira do corre cutia, ó. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó, lencinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. Tá? É uma cantiga popular, a gente costuma chamar de parlenda, né? E aqui tem essa brincadeira e nós vamos trabalhar em cima desta cantiga, desta parlendinha, as atividades a seguir. Peço para que vocês prestem atenção aí, ó, nas palavras que estão destacadas em negrito, né, e grifada, tá? Olha lá, tá? Então nós temos aqui, ó, corre, cipó, lencinho, mão, chão, bonita, coração. Então, presta atenção nessas palavras, né, que estão grifadas e em negrito, para que nós possamos aí fazer as próximas atividades em cima dessas palavras, tá bom? Vamos lá. Aqui nós já temos, ó, a primeira palavra. Pronuncie a palavra lencinho. Olha lá. Então, a Pro vai pronunciar a palavra lencinho e você aí na sua casa vai pronunciar também, tá bom? E aí, nós vamos ver quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavra, tá? Então, olha só. Vamos falar, ó. Lencinho. Quantas vezes nós abrimos a boca para falar essa palavra? 3 vezes, não foi isso, ó? Olha lá. Lencinho. Quantas vezes abrimos a boca? 3 vezes, tá? Pro, eu não consigo identificar quantas vezes eu abri a boca para falar a palavra lencinho. Bate palma, então. Cada sílaba que você abrir a boca, você vai bater a palma, tá? Olha lá. Então, vamos lá. A Pro vai ensinar como é que vocês vão bater a palma falando cada sílaba aí, ó, da palavra aqui lencinho, tá? A Pro subiu um pouco a câmera para vocês verem as mãos. Então, toda vez que eu pronunciar uma palavra, se eu não conseguir identificar quantas sílabas tem através da minha fala, eu bato a palma. Então, assim, ó, lencinho. Quantas vezes eu bati essa palma? 3 vezes, né? Por exemplo, aqui que a Pro colocou a palavra bolo, né? Aqui em cima explicando o que era essa divisão silábica. Quantas sílabas tem essa palavra bolo? Ó, bolo. Eu bati palma 2 vezes. Aí tem mais uma palavra aqui que a Pro deu de exemplo, que foi a caneca, né? Ó, caneca. Quantas vezes eu bati palma? 3 vezes. Então, a palavra caneca tem 3 sílabas, bolo 2 sílabas e lencinho 3 sílabas, né? Porque eu bati palma 3 vezes. Uma vez que eu não consigo identificar aí a palavra através do som, quando eu falo lencinho, eu bato a palma. Lencinho, ok? Espero que vocês façam o teste aí na casa de vocês, batendo a palma, tá? Com a palavra aí lencinho, ou outras palavras que vocês tenham que identificar as sílabas, a quantidade de sílabas que tem cada palavra, para poder fazer a divisão e marcar, tá bom? Vamos lá. Olha lá. Quantas vezes você abriu a boca para falar essa palavra? Então, conforme o exemplo que a Pro deu, batendo a palma, marcando aqui, ou até mesmo separando, né, as sílabas, nós abrimos 1, 2, 3. Então, 3 vezes, tá? Você vai escrever aí, ó, 3, né? Ou... Peraí, deixa a Pro apagar, que a Pro não vai colocar em número, a Pro vai colocar em extenso, tá? Olha lá, a Pro escreveu, tá? 3 vezes, ok? Então, quando eu falo lencinho, eu abro a boca 3 vezes para pronunciar esta palavra, tá certo? Vamos lá para a página 40?
Olha lá, página 40. Se você disse que foram 3 vezes que abriu a boca para pronunciá-la, acertou. Então, tá falando aqui da palavra lencinho, né? Que a gente abriu a boca 3 vezes, ou bateu palma 3 vezes, enfim. Ou pega uma letra, dá uma mão para outra para poder identificar a sílaba mostra de todos os jeitos e formas que vocês podem identificar aí quantas sílabas tem essa palavra lencinho, né? Então, nós acertamos, olha lá, 3 vezes, tá? Cada parte pronunciada da palavra recebe o nome de sílaba, tá? Que é aquilo que a Pro mostrou para vocês logo no início, tá? Eu vou escrever aqui para vocês identificar novamente o que é uma sílaba. Sílaba, toda aquela parte da família silábica, a família do B, do C, do D, do F, do G, tá? Olha lá, lencinho. Então, cada parte, cada pedaço que eu pronuncio, cada pedaço é uma sílaba, ok? Então, olha lá, um pedaço de uma sílaba, lencinho, ok? Tá? Só para vocês gravarem isso mesmo e levar para a vida, tá bom? Vamos lá. Escreva as palavras que estão em destaque no texto e separe as sílabas, tá? As suas sílabas. Então, nós vamos escrever as palavras que estão em negrito e grifada, que estão em destaque lá no texto. Lembra que a Pro falou? Presta atenção nessas palavras que estão grifadas no texto, porque nós vamos usá-las para fazer as atividades aqui das próximas páginas, né? Então, vamos escrever aí as palavras que estão grifadas em negritos lá no texto, no textinho, na parlendinha, né? E vamos colocá-la aqui, tá? Então, aqui, ó, nós temos o corre, cipó, lencinho, mão, chão, bonita e coração. Vocês vão pegar essas palavras e vão escrever elas inteiras, né? Do jeito que elas estão aqui naquela atividade, né, da página 40, e depois vocês vão separá-las, tá? Vamos lá. Olha lá, voltando aqui à página 40, na atividade 18, a Pro já escreveu todas as palavrinhas que estão lá em destaque, negrito, grifada, né? Coloquei-as todas aqui na atividade 18, olha lá, escreva as palavras que estão em destaque. E agora nós vamos separar essas palavras, nós vamos separá-las em sílabas, né? Para ver aí também, depois fazer uma contagem de quantas sílabas tem cada palavra, tá? A palavra corre, como se separa? Primeiro, toda palavra que tem RR ou SS na palavra, que tem 2 R's e 2 R's, esses R's e os S's têm que ficar separados, tá? Por quê? Porque senão os dois vão brigar, se os dois ficarem juntos na separação das sílabas, tá certo? Eu costumo dizer isso para os meus alunos para que não esqueçam mesmo. Então, toda palavra que tem 2 R's, é por uma questão ortográfica aí, né? Por questão da nossa língua portuguesa mesmo, que os 2 R's não podem ficar junto na separação das sílabas e os 2 S's também não podem ficar junto. Uma vez que eu separo, eu uso a separação das sílabas, tá? Dentro aí do contexto, né, da palavra, eu tenho que separá-los, tá? Eu tenho que separá-los, porque eu costumo falar para os alunos que eles brigam, tá bom? Se eles ficarem juntos, vão brigar. Então, não pode ficar, tá bom? Porque vai estar errado quando eu separar essa palavra e deixar os 2 R's ou os 2 S's junto, tá bom? Então, toda vez, gravem isso, que tiver uma palavra com 2 R's e 2 S's, eu tenho que separar na separação de sílaba, ok? Não na escrita da palavra, pelo amor de Deus, é na separação de sílaba. Eu tenho que separar os dois para que não fiquem junto e que não briguem, tá bom? Vamos lá, vamos separar, olha lá. Corre, como que eu vou separar essa palavra? Olha lá. Tá vendo, ó? Vai ficar có e o outro R aqui, ó, tá vendo? Então, eu separo os 2 R's, tá vendo? Então, a palavrinha corre fica desse jeito.
E se fosse 2 S's, eu também deixaria um S de um lado e o outro S do outro lado, tá bom? Para vocês saberem, quando eu separo e tem 2 R's e 2 S's, eu tenho que separá-los, porque se eu deixar junto, já sabem, né? Tá errado e vão brigar, tá bom? Vamos lá. Palavrinha cipó. Quantas vezes eu abro a boquinha para falar ou batendo palma? Olha lá. Si, aí eu escrevo. Si, tracinho, pó. Ok? Lencinho, já tá separado aqui em cima, olha lá. Já peguem a dica aí, ó. Lencinho. Já separa aqui. Agora eu queria chegar aqui, ó. Mão e chão. Eu não consigo separar. Por quê? Se eu for separar, vai ficar M-ão. Tá errado, não é isso? Então, a palavra mão não dá para separar, tá? Então, ela tem que seguir, ó. Mão, tá vendo? Mão. Eu não posso separar o M do ão, porque um tá dando a mão pro outro, aí tá formando a palavra, certo? Então, não consigo separar, tá? Chão é a mesma coisa, olha lá. Se eu separar chão, vai ficar CH-ão. Não tem sentido, vai ficar sem som, sem palavra, sem sentido, certo? Então, a palavrinha chão, eu também não consigo separá-la, tá? Então, vai ficar todo mundo junto aqui, ó. Chão, ok? Se eu separar, vai ficar CH-ão. Não tem sentido. Não é igual a palavrinha corre, cipó, tá? Então, não tem sentido. Essas duas palavras, elas ficam juntas. Aqui nós temos outra palavra aí, chamada bonita, né? Quantas vezes eu abro a boquinha para falar bonita? Olha lá, bonita. 3 vezes, não é isso? Então, eu vou separar em 3 sílabas esta palavra bonita, tá bom? E coração, olha lá, como que eu coloco a separação desta palavra aí, coração. Co, tracinho, ra, tracinho, são, ok? 3 sílabas também. Coração, ok? Não separa, né? O cedilha aqui, né? Cão não, professor, é são. Olha lá. Não separa o cedilha do ão, senão vai ficar corá, cedilha, ão. Olha, então não tem sentido. Então, são 3 sílabas também. Prova até, ó, coração, ok? Vai separar aqui, ó. Bonita, 3 sílabas. Lencinho, mesma coisa. Lencinho. Cipó. Corre. Os 2 R's não podem ficar junto na separação das sílabas, porque por uma questão ortográfica fica errado. Então, nós temos que separar tanto o RR com SS. Palavras com 2 S's e 2 R's. Separa na hora da separação das sílabas, tá bom? Então, que vocês façam aí e depois manda foto para eu ver se você separou certinho, tá bom? Vamos lá para a atividade B. Olha lá. B. Das palavras que você acabou de escrever, quais foram a que você não separou as sílabas? Olha lá, existem 2 palavras que nós não separamos as sílabas. Quais foram? Mão e chão, ok? Mão e chão. Não deu para separar. Por quê? Se eu separar o M do ão, vai ficar M-ão a palavra, não é? Então, um tá dando a mão pro outro aí, então não dá. Se eu separar o CH do ão, vai ficar CH-ão, não vai ficar chão, né? Então, pessoal, tá errado se eu separar essas 2 palavras, tá? Então, o que nós acabamos de escrever, as 2 palavras que nós não separamos as sílabas, é mão e chão, tá bom? E você vai escrevê-las aqui. Olha lá, a Pro até escreveu aqui, tá? Para que você escreva também, tá? Mão e chão. Essas palavras eu não consigo separar. Por quê? Porque ela tem uma única sílaba, tá? Então, olha lá, mão e chão, tá? É como se eu dissesse assim, família do M, ma, me, mi, mo, mu, mão. Família do CH, chá, xe, xi, xó, chu, chão, ok? Então, é uma sílaba só, tá bom?
Vamos lá para a próxima atividade aqui na letrinha C. Observe o grupo das palavras monossílabas, tá? Monossílabas, o que quer dizer isso? São palavras que têm uma única sílaba, como mão e chão. Uma única sílaba, tá bom? Que eu não consigo separá-las. Essas são chamadas de palavras de... São chamadas de monossílabas, tá? Essas palavras aqui, ó. Mão e chão, e temos outras também que não dá para separar, tá? Que nós vamos ver o exemplo agora, olha lá. Observe o grupo das palavras monossílabas. Por, quem, em, a, sim, pai, mãe, sol, ok? Então, nós temos aí, ó, o grupo da monossílabas, que eu não consigo separar. Se eu for separar por exemplo, eu vou tirar aqui, ó, P-or, aí vai ficar P-or, não tem sentido, né, a palavra, não tem sentido a sílaba, né, P-or, então vai ficar por, ou por não, vai ficar P-or, né, não consigo separar, então tem que ser por. Por exemplo, eu vou separar U-M, aí vai ficar U-M, não dá, tem que ser Quem, vai ficar Q-U-em, não dá, gente. Então, são essas palavras, tá? Que tem uma sílaba só, eu não consigo separá-las. E para elas, dão-se o nome de monossílaba, tá bom? Vamos lá. O que você acha que é uma palavra monossílaba? A Pro acabou de falar. E aí você vai responder aí no seu livro o que é uma palavra monossílaba, tá? Você vai escrever aí, ó. São palavras que possuem apenas uma sílaba, tá? Elas não se separam. Elas não podem ficar separadas porque vai ficar sem som e sem sentido. Então, o que é uma palavra monossílaba? Com uma sílaba só, são palavras que possuem apenas uma sílaba, tá bom? E você vai escrever aí no seu livro essa resposta. Vamos lá? Letra D. Entre as palavras em destaque, retire duas palavras que tenham duas sílabas, tá? Então, vamos lá. Nas palavras aqui em destaques, ó, que a gente escreveu, não preciso nem ir lá na parlendinha, retire duas palavras que têm duas sílabas. Quais são as palavras aqui que têm duas sílabas? Olha lá. Corre, tem duas sílabas. Cipó, olha lá, cipó. Então, nós temos aí, ó, duas palavras que têm duas sílabas e nós vamos escrevê-las aqui, tá? Então, você vai escrever a palavra corre e cipó. Olha lá, gente, a Pro até escreveu aqui, tá? As duas palavras que estão em destaque lá no verso, né? E tem duas sílabas, palavrinha corre e cipó. Olhando pela separação da sílaba aqui, ó. Corre, cipó. Duas sílabas, ok? Vamos lá para a página 41 agora para ver o que se pede aí com essas palavrinhas de duas sílabas, tá bom? Vamos lá. Olha lá, página 41, atividade E. Então, o que significa uma palavra de sílaba? Nós acabamos de fazer. São palavras que possuem duas sílabas, ok? Então, nós temos as palavras que têm uma sílaba só, que são aquelas que a gente não consegue separar, elas se chamam monossílabas, tá bom? E nós temos aí as palavras que se chamam de sílabas. São palavras que têm duas sílabas, no caso lá, o corre e o cipó, ok? Então, o que você vai responder aí na E? O que significa a palavrinha de sílabas? São palavras que possuem duas sílabas, tá bom? Vamos para as palavrinhas trissílabas agora, olha lá. Já tem como que eu posso dizer? Já tem um banquinho aí de palavras, né? Nós temos aí, ó, trissílabas, coração, lencinho, bonita, pedaço e sorriso, tá? Então, todas essas palavras, elas são trissílabas. O que é isso, Pro? São palavras que possuem 3 sílabas. Na hora que eu separo-as, eu percebo que elas têm
3 sílabas, tá? Conforme a separação lá, ó. Coração, 3 sílabas, olha lá. Lencinho, bonita, pedaço, sorriso, ok? Então, são palavras aí que tem o quê? 3 sílabas. Então, elas levam o nome de trissílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas, ok? Você conhece outras palavras que sejam trissílabas? Escrevam algumas aqui, tá? Então, agora a resposta aí é com vocês, tá? Vocês podem pesquisar no amigo Google ou pensar aí em palavras que tenham 3 sílabas e escrever aí na letrinha F, tá bom? Do seu livro. Então, você vai colocar aí palavras que têm 3 sílabas, que dão o nome de trissílabas, tá bom? Escreva, manda foto para a Pro olhar se você acertou, tá certo? Vamos lá para a questão 19. Nós temos aqui, ó, coloque a letra indicada de cada figura no lugar certo e descubra um delicioso prato da culinária brasileira, tá? Então, nós temos aqui algumas figuras, né? Alguns desenhos, olha lá. Nós temos uma faca, um chapéu, um índio, né? Uma janela, um macaco, um dinossauro, um dado. Eu não tô conseguindo identificar essa imagem aqui. Deixa eu ver. Essa antepenúltima imagem, eu acredito que seja um cavalo, né? E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar a primeira letra da palavra o quê? Faca. Então, qual que é a primeira letra? F, né? Ok? Olha lá, Pro até escreveu as palavras aqui do lado para vocês tentarem entender aí, né? Ou identificar cada figura aí da imagem, tá? Então, olha lá, nós temos aqui chapéu. Aí, na orientação do chapéu, tá falando assim, quinta letra sem acento. Quem que é a quinta letra da palavrinha chapéu? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta letra é o E, mas é o sem acento, ok? A terceira imagem aí é o índio, né? Então, I é a primeira letra aí, ó, sem acento, ó. Então, vamos lá. Então, já descobrimos aí algumas letras. Olha lá. Quarta figura, janela, para usar qual? A primeira letra, então o J. Sexta letra da palavra macaco, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o O. Cavalo, olha lá. Segunda ou a quarta letra eu posso usar, vou usar a segunda. Primeira letra da palavra dinossauro, D. E a segunda letra da palavra dado, segunda letra, A. E aí nós formamos uma palavra, olha lá, de um prato da culinária brasileira. Qual o nome? Feijoada, ok? E aí vocês vão fazer isso aí no livro de vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá para a página 42. Olha lá, página 42, tá? Qual foi a palavra que você encontrou? Separe-as e aí escreve quantas sílabas, né? Separe as sílabas e escreva quantas elas apresentam. Então, nós temos aqui a palavra feijoada, que a gente encontrou lá, Pro já escreveu aqui. E agora nós temos que separar essas sílabas, tá? E vamos ver quantas sílabas tem a palavra feijoada, tá? Então, nós vamos separar aqui, ó. Eu não vou escrever, tá? Depois você escreve ela separada aí conforme a separação da Pro, ó. Fei, ó, primeira sílaba. Jo, a, da. Quantas sílabas tem essa palavra? 1, 2, 3, 4. Então, você vai separar. Deixa eu ver se eu consigo escrever, porque é ruim segurar a câmera com uma mão e escrever com a outra. Vamos lá. Fei, jo, a,
Consegui, olha lá. Feijoada, tá? E quantas sílabas ela apresenta? Você vai escrever aqui. 4 sílabas, tá bom? Aí você vai responder aí conforme a Pro tá falando aqui no vídeo. Por quê, Pro? Olha lá, não são 4 sílabas, ó. 1, 2, 3, 4, conforme a separação da Pro aqui, tá bom? Quantas sílabas ela apresenta? 4 sílabas, tá certo? Vamos lá. Agora veja a palavra, olha a palavra enorme, ó. Supermercado. Ela tem 5 sílabas, tá? Esta palavra. Você conhece outras palavras que tenham 4 ou mais sílabas? Escrevam algumas, tá? Então, aí a resposta é pessoal também, tá? Você pode escrever aí palavras que tenham 4 ou mais sílabas, tá bom? Pode escolher lá no amigo Google, você pesquisa lá. Palavras que tenham mais de 4 ou 5 sílabas. E vai vir um monte para você escrever, tá bom? E aí você escreve aqui na letrinha C, tá? Colocando aí palavras que tenham mais de 4 ou 5 sílabas. E manda foto para a Pro, tá bom? Vamos lá na letra D e a última atividade aqui da página 42 de língua portuguesa. Como se chamam as palavras que têm 4 ou mais sílabas, tá? Nós conhecemos aí as palavras que têm uma sílaba só, monossílaba, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba, e quando ela tem 4 ou mais sílabas, elas se chamam polissílabas, tá? Então, se chamam aí polissílaba. Pro vai escrever aqui para você, é uma palavra escrita com 2 S, então polissílabas são palavras que têm 4 ou mais sílabas, tá certo? Olha lá, Pro escreveu aqui, tá? Polissílabas são palavras que têm 4 ou mais sílabas. Repetindo novamente, trissílabas, 3. Dissílaba, 4. Perdão, dissílabas, 2 sílabas. Monossílaba, 1 sílaba só, tá bom? Que são aquelas palavras que não dá para separar. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí, tá? Videoaula aí com as classificações silábicas, né? Divisão de sílaba e a sílaba. Qualquer dúvida, chamem a Pro via WhatsApp, que a Pro vai sanando as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.